Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho, né, sobre a final da Europa League 2018-2019, né, que ocorreu nessa quarta-feira, entre Arsenal e Chelsea, Chelsea e Arsenal, né, lá no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. Foi um jogo bastante interessante, né, principalmente se a gente for imaginar que é um jogo entre equipes da mesma cidade, né, não são exatamente as maiores rivalidades, né, de Londres, né, já que o rival do Chelsea teoricamente é o Fulham ali pela região de bairro, né, e o rival do Arsenal é o Tottenham, mas é uma rivalidade que cresceu muito nos últimos anos. É hoje possivelmente a segunda maior rivalidade de Londres, depois de Arsenal e Tottenham, né. E também porque foram duas equipes, né, que foram top 5 da Premier League, né, ali. O Chelsea, né, se a gente for analisar bem, terminou na terceira colocação, né, numa temporada em que o Manchester City e o Liverpool fizeram pontuações históricas, né. Foram a segunda e a terceira maior pontuação da história da Premier League. Então dá pra dizer que o Chelsea foi, digamos assim, um melhor time entre os normais, né, dessa temporada lá na Inglaterra. E o Arsenal fez uma temporada que foi boa também, dá pra dizer de uma maneira geral. Acima de tudo, né, a gente pode ver com apenas uma temporada de trabalho, né, já a cara do Maurício Sarri no Chelsea e a cara do Unai Emery no Arsenal. Hoje as duas equipes são bem constituídas. A Premier League hoje é muito competitiva, então não dá pra gente necessariamente cobrar título, né, principalmente de Premier League ou de Copa da Liga, mesmo de Copa da Liga, Copa da Inglaterra, né, dessas equipes, porque a Premier League hoje tem um nível muito competitivo, né. Como eu falei, Manchester City é um time que somou praticamente 200 pontos em duas temporadas de Premier League. O Liverpool, duas finais de Champions, né, seguidas, 97 pontos nessa Premier League, né, uma pontuação histórica. O Tottenham, finalista dessa Champions League da temporada atual. Tem o Manchester United, que é um gigante também, a gente sabe, outras equipes crescendo muito. Então essas equipes dá pra dizer que fizeram sim uma boa temporada, apesar de não terem ficado com o título da Premier League, né? E entregaram um bom jogo, né, nessa quarta-feira lá em Baku. O Arsenal, né, começou marcando por encaixes ali o Chelsea, né? Os dois atacantes do Arsenal, o Aubameyang e o Lacazette, encaixavam nos zagueiros, né? O Christensen e o Davi Luiz. Tinha ali a marcação ali, né, do Ozil em cima do Jorginho, muito especial, porque o Jorginho é o epicentro tanto da saída de bola quanto das ações ofensivas do Chelsea, né? Toda a marcação ali, os meias, os volantes do Arsenal encaixavam ali nos interiores do Chelsea. A marcação do Arsenal se deu por encaixes, né? E assim o Arsenal conseguiu controlar bastante o Chelsea no primeiro quarto de jogo, digamos assim. A partir do segundo quarto de jogo, né, o Chelsea consegue se colocar melhor no campo de ataque, né, a partir do jogo direto para o Giroud, que recebeu bem a bola de costas ali, o pivô. Também conseguiu se colocar bem porque a marcação do Arsenal começou a cansar um pouquinho, né, e o Chelsea passou a conseguir bater essa pressão inicial do Arsenal e se colocar em campo de ataque. E com o Chelsea se colocando em campo de ataque, né, começou a aparecer a qualidade individual. O Chelsea acumulava ali jogadores no setor esquerdo, o Emerson Palmieri descia, o Jorginho apoiava por ali, o Kovacic, o Kanté também. E por ali, né, pelo lado esquerdo estava o Hazard. O Hazard ele é hoje um jogador fantástico, né, um jogador com uma capacidade de desequilíbrio ímpar, né, conduzindo, arrancando, driblando. Acredito eu que hoje o Hazard só perde realmente para Lionel Messi. O Hazard ele tá ali num nível parelho com o Neymar, por exemplo, né? Com Dybala, com Salah, com Griezmann. Acredito eu que fez uma temporada melhor que esses todos. Então dá pra gente ver o nível, né, de futebol que o Hazard tem atualmente. Desde a Copa do Mundo, o Hazard foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo ali. Um dos dois, três melhores jogadores da Copa do Mundo 2018, se não o melhor jogador. E a partir do desequilíbrio do Hazard, né, se associando ali com outros jogadores de qualidade, né, o Pedro e o Giroud fechando bem na área, né, como ali esses dois atacantes, o Pedro o extremo, né, mas fechando como um segundo atacante ali muitas vezes, Giroud fazendo pivô,
finalizando também muito bem, foi um jogador também capaz de fazer diferença. O Chelsea também conseguiu pressionar bem e somar roubos em zonas adiantadas, né? E a partir desses roubos ali no começo do segundo tempo foi fazendo saídas rápidas, né? Foi assim que saiu o cruzamento, né, do Emerson ali pro primeiro gol, que foi do Giroud, de cabeça, se abaixando no meio da área. Depois ali o Chelsea ampliou com o Pedro. Depois o Giroud sofreu pênalti também numa jogada de roubo na saída de bola do Arsenal. O Giroud sofreu pênalti, o Hazard converteu, fez o 3 a 0, né? O Arsenal conseguiu descontar com a Iwobi, mas ali o time já estava já bastante desconcentrado na transição defensiva. Chelsea fez o quarto gol, liquidou a fatura, 4 a 1, vitória, título. Depois o Arsenal, né, até conseguiu se colocar em campo de ataque, pressionar, mas nada suficiente para descontar ou esboçar uma reação, né. O Chelsea não transitou mais tanto ofensivamente, até porque não precisava, né, não precisava mais criar. Foi um título merecido do Chelsea, né? Controlou a maior parte do jogo, foram, digamos assim, 3 terços, né? 3 quartos, desculpa, de jogo controlados pelo Chelsea e 1 quarto controlado pelo Arsenal. Não foi um jogo ruim do Arsenal, mas foi um jogo espetacular do Chelsea, uma atuação muito boa. Chelsea termina a temporada com título da Europa League, com vice-campeonato de Copa da Liga, vice da Supercopa também, né? E com uma terceira colocação de Premier League, que foi a melhor entre os normais, digamos assim. O trabalho do Sarri, apesar de contestações, foi um trabalho bom. A equipe tinha um modelo de jogo bem estabelecido, né, com um jogo possessivo, que não quebrava a bola na primeira pressão, saía limpo pro ataque, conseguia controlar bem as ações com apoios pelos lados, triângulos, conseguia dar liberdade também pro Hazard, né, a partir dele partindo de uma posição, mas tendo liberdade para se movimentar. O Hazard conseguiu fazer a diferença em diversos jogos. A temporada foi regular até porque a Premier League ela impõe dificuldades, né? É uma liga hoje que te impõe muitas dificuldades, então você vai sofrer em alguns jogos, mas é normal por conta do nível da liga. Mas foi uma boa temporada do Chelsea, espero que o Chelsea dê continuidade para esse trabalho do Sarri, que é promissor. Espero que o Arsenal também dê continuidade para o Emery trabalhar lá no Emirates, né? O Chelsea vai para a fase de grupos da Champions League na próxima temporada, tem tudo para fazer uma boa Champions. Arsenal vai jogar a Europa League, entrará certamente ali como um dos favoritos, se não o grande favorito, né, ao título da competição continental, ali, segunda maior competição continental. Fica aqui nosso abraço para você que acompanhou o vídeo, nosso muito obrigado. Nosso pedido aí pelo like, pela inscrição no canal, pois é assim que você vai nos fazer continuar crescendo e trazendo conteúdo aí sobre o futebol internacional aí para vocês, falou? Até a próxima!